sentimento me ronda. Não sei dizer tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda e conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu canto e as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou e seguir, caminhar e saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor, Senhor. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou e seguir, caminhar e saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor, Muito bom dia. Muito bom dia. Força! Gente, já é uma grande diferença fazendo na nossa vida a gente estar aqui hoje. Porque muitos são os tropeços, as pedras e aquilo que interfere no nosso dia a dia para que a gente não esteja. Então já é uma grande alegria recebê-los todos. E eu rogo a Jesus, ao irmão Miramês, que com essa oportunidade que a casa está nos oferecendo de aprender, que a gente tire o melhor proveito, porque vamos precisar de todo o evangelho que o Cristo nos ensinou, de toda a força que Ele vem nos dando para a gente passar essa transição, certo? Transição quer dizer mudança, mudança quer dizer reforma, reforma vai dar poeira. Então se preparem, porque vai ter poeira, né? Hoje nós temos a alegria de ter o nosso irmão Jonas, vai falar sobre o lar, o compromisso moral e afetivo entre os cônjuges. Esse compromisso faz com que as nossas crianças de hoje venham mais fortalecidos para fazer a mudança que precisa ser feita. Então, a gente tem a grata satisfação de recebê-lo. Vamos então agradecer a Jesus, ao irmão Miramês, a nossa Mãe Santíssima, essa grande oportunidade. E agradecer também, sem esquecer do nosso anjo guardião. Ele, com certeza, atuou muito para que estivéssemos aqui hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós, ao teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu.
O pão do corpo e do Espírito nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, na medida que perdoarmos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Eu passo a palavra para o nosso irmão. Não, a gente resolve aqui. Resolve sua água aí. Tá. Esse é o... Bom dia a todos. Primeiramente, nós agradecemos a oportunidade de mais uma vez, domingão abençoado, né? 9 horas da manhã. Acredito que alguns aqui tenham dificuldade de acordar às 9 horas da manhã. Tem pessoas que têm, né? Tem pessoas que trabalham no dia anterior. Bom, e é uma oportunidade maravilhosa. Muitas pessoas acreditam que a semana começa na segunda-feira, mas na verdade começa no domingo, né? A semana se inicia no domingo. E nada melhor do que iniciar o nosso dia de domingo, nosso dia de descanso, refletindo, aprendendo, buscando aprender, compreender um pouco mais sobre essa que é a lei divina. Sobre essa que é a lei que governa todos os seres, toda a criação, todo o universo, todo o cosmos. E é por isso que nós estamos aqui hoje. E quando nós fomos convidados a falar desse tema, nós ficamos muito agraciados, porque uma das coisas que nós aprendemos quando nós iniciamos qualquer campo de aprendizado, nós estamos aqui para aprender. E tudo que vem a nós é uma oportunidade de aprendizado. E se veio a nós é porque nós necessitamos daquele assunto, daquele conhecimento para o nosso próprio aprimoramento. Então nós temos que entender que o propósito do ser, o propósito do Espírito é progredir, é aprender sempre. A partir do momento que nós começamos a entender isso, nós começamos a entender a necessidade que temos de estar em constante busca de conhecimento e a estar em constante também busca de comportamentos diferentes, porque só assim nós estaremos realmente dentro da proposta que nós temos da reencarnação. A doutrina espírita vem nos trazer as noções de responsabilidade que nós temos diante de tudo, mas não simplesmente para nos punir, para nos cobrar, não. Para que nós avancemos, nós progredamos, para a gente ser feliz, para a gente se tornar cada vez mais esse espírito belo que nós estamos almejando ser, alcançando como Jesus nos ensinou a verdadeira paz, a verdadeira felicidade. Isso é muito importante nós entendermos. E quando nós falamos desse tema, é um tema que naturalmente, esse é o motivo que nós gostamos de ter sido convidados, que é um tema que nós ainda não temos domínio. Nós ainda caímos muito, e quando eu falo nós, é eu também. Caímos muito quando se trata de relação com o outro, de conviver com o outro, porque, infelizmente, nós ainda não dominamos todas as experiências que Jesus nos ensinou. Jesus nos falou de tolerância, paciência, perdão, perseverança, amor, e essas experiências nós ainda não computamos em nosso banco de dados. E sempre que nós iniciamos nosso estudo, nós sempre gostamos de lembrar que todos nós, como está lá na obra Pensamento e Vida, somos fruto das experiências que nós computamos em nosso banco de dados. Isso é muito importante nós entendermos. Isso é o que nós somos. Então eu sou hoje Jonathan, porque eu, desde a minha criação, fui acumulando uma série de experiências, de aprendizados, acumulando aí, tanto nas reencarnações, né, na verdade nas reencarnações, experiências boas, ruins, que me compõem o meu espírito hoje, que compõem o que eu sou hoje, minha personalidade, e proporciona que hoje eu esteja na doutrina espírita, assim como vocês também. Cada um de nós somos uma individualidade, e essa individualidade é composta pelas experiências que ela computou nas eras em suas existências. Todo mundo está enxergando essa caneta? Não, né? Ficou clarinho. Mas vamos lá. Por que nós estamos falando isso? Porque nós temos que entender que nós já percorremos um caminho. Percorremos um caminho que, conforme Jesus e a espiritualidade nos ensina, já não é o caminho que nós devemos permanecer. Porque o progresso deve existir. Então nós encarnamos com o propósito único de avançar, de melhorar e aprimorar. E uma das instituições que é antiquíssima, na verdade, é a instituição familiar, né? Nós sabemos muito bem que antigamente, como animais, não existia família, né? O indivíduo saía procriando, onde estava, era tudo disputado na força, na barbárie, né?
mesmo os homens primatas também se uniam pela necessidade de sobrevivência, né? Mas sempre com interesses escusos, grosseiros, animalescos. Só que nós chegamos no estado da era do Espírito. E a era do Espírito é a era que impõe muito mais aplicação de sentimento, de amor, de valores, do que só conceitos materiais. E hoje nós somos convidados a falar desse tema, o lar, compromisso moral e afetivo entre os cônjuges. E é muito interessante, porque para quem atua no direito, para quem compreende as leis humanas, nós entendemos que as leis humanas regulam principalmente em aspectos materiais. E é interessante porque quando nós começamos a analisar esse instituto, que é o casamento, que é as relações conjugais, quando a gente vai se casar, qual que é a nossa primeira preocupação? Atualmente, alguém arrisca falar? O que mais me perguntam, sabe o que é? Qual? Regime de bens. Regime de bens. A pergunta que eu escuto o tempo inteiro: vou me casar, por favor, me explique o que é o regime de bens, como é o bem que eu adquiri do meu pai, o bem que eu adquiri da minha mãe, o que eu herdei, eu tenho uma casa. A visão que nós temos é uma visão... Quem falou? Material. Está preto. Material. Isso aqui melhorou muito. Agora pergunto para vocês: somos seres espirituais ou materiais? Na verdade, somos seres espirituais que vivemos na matéria com o propósito de progredirmos. Tanto é que chegará um tempo que nós não mais precisaremos da matéria. Não é assim que a espiritualidade ensina? Não precisaremos mais dela. Só que no estágio que nós nos encontramos, nós necessitamos da... E quais são as preocupações quando a gente vai fazer uma junção? O casamento é material. E aí todo o nosso foco, para todas as nossas escolhas, são imbuídas através do aspecto... E aqui que está o nosso erro segundo a espiritualidade. Porque o lar, o instituto familiar, foi instituído por Deus para que a gente se preocupe com carro? Com casa? Alguém já ouviu falar, por exemplo, de programação do plano espiritual, de indivíduos que programaram vir, conquistar carro, casa e avião e viajar? Alguém já ouviu falar disso? Alguém já ouviu falar da espiritualidade? Bom, para nós entendermos bem, no plano espiritual... Todos nós, acredito eu, pelo menos por vários rostos que eu já vi aqui, todos nós já somos bem adeptos à doutrina espírita. Já ouvimos falar de reencarnação. Quem nunca ouviu falar de reencarnação? Aqui. Ninguém, né? Nós já ouvimos falar aqui que nós somos criados há muitos bilhões de anos e viemos aí reencarnando, aprendendo, correto? E pasmem. Antes de reencarnarmos, nós não somos jogados igual um jogo de roleta, né? Joga a roleta lá, você vai reencarnar. Vamos sortear aqui onde você vai. Não é assim não, existe uma programação. E nós assumimos compromissos no plano espiritual. E aí eu pergunto, compromissos materiais ou compromissos espirituais? Morais? Espirituais e morais. Então, um dos grandes erros que eu percebi, principalmente nas minhas escolhas e lendo as obras que foi relatadas para a gente, é que na maior parte das vezes, todas as nossas decisões são pautadas nos conceitos materiais. A própria lei de Moisés, não o decálogo, tá? As leis de Moisés regulamentavam aquelas leis que ele criou, que ele instituiu, mas os aspectos de fisionomia material pela necessidade nossa que tínhamos. Isso é natural. Hoje em dia também é o mesmo processo. Nós vivemos o capitalismo. É necessário leis que regulamentem as normas ali de habitação nos aspectos materiais, porque é o único campo que ela consegue alcançar. Só que a matéria é tudo? Não.
Quando nós estudamos com a espiritualidade, eles nos ensinam sobre o campo de responsabilidade dentro daquilo que nós estamos como proposta. Cada um exerce sua função dentro das necessidades que ele almeja. A lei humana tem sua função para regulamentar a matéria. Só que nós esquecemos que nós somos seres espirituais. E nós ignoramos a lei divina. Eu comecei a perceber que eu ignoro a lei divina. E naturalmente, se eu sou um ser espiritual, eu posso dizer que não é 50-50, não. Eu posso esquecer que eu esqueço a melhor parte, como Jesus ensina, né? Quando ele ensina para Maria. Maria escolheu a melhor parte. Lembra dessa passagem? Então nós estamos aqui hoje para estudar com a espiritualidade os aspectos morais. O aspecto espiritual. A realidade nossa dentro da verdade. Com Jesus. Porque se formos falar de matéria, isso nós já dominamos. Agora, em aspecto moral, por isso nós estamos reencarnados, nós ainda somos bem frágeis de conhecimento e frágeis de experiência. E foi por isso que eu fiquei muito feliz quando nós fomos convidados a falar desse instituto chamado Lar, dentro da visão moral e da visão espiritual. E muito temos que aprender. Bom, algum questionamento? Alguma pergunta? Então, por favor, não me pergunte de regime de bens, tá? Por favor. Então, vamos lá. Bom, nos foi proposto usar como referência aqui, a obra Livro dos Espíritos. Acredito que todos já tenham lido ou estudado ela. Evangelhos com o Espiritismo. E também a obra chamada Constelações Familiares, capítulo 3. Só que nós não vamos focar só nelas, nós vamos trazer aqui outros elementos, porque bem nós sabemos que a verdade e a doutrina, todas as obras caminham dentro do mesmo propósito. Uma obra séria tem o mesmo propósito, que é desenvolver em nós aspectos morais e espirituais. E aí nós pegamos aqui uma obra de Emmanuel, na verdade pelo Chico Xavier e pelo Espírito Emmanuel, que é Vida e Sexo. Essa obra é fantástica. Vida e Sexo. Então é muito importante nós entendermos e vermos também o referencial, porque a doutrina nos convida a estudar. Também uma das lições que nós tivemos: nunca acredite em nada que vem do expositor de pronto. Estudem, peguem o livro, leiam, reflitam. Isso é tarefa de cada um de nós, isso é individual. O conhecimento que o Jonathan ou outro expositor adquirem é conhecimento dele. E vocês, quando vocês estudam, vocês cooperam e colaboram com o expositor, que é paz mesmo, e cooperam. Um posicionamento, um questionamento, as ondas mentais, o pensamento direcionam o estudo. Isso é muito importante nós entendermos. Então, convido a todos que peguem as obras e leiam. Não somente o nosso referencial que a gente trouxe aqui, mas também outros. Tem vastas bibliografias que trabalham para a gente sobre aspectos aí morais, que nos ensinam como nos comportar. E o lar é uma das instituições que, segundo temos notícia, é o esteio, é a base, é a pedra angular, é a viga mestra e central da sociedade. Isso nós temos que entender, por isso a importância dele. Por mais importante que seja o indivíduo na humanidade, ele foi constituído em um lar. As bases familiares dele, as bases morais dele, o início dele foi instituído num lar. Jesus esteve em um lar. Isso para nós entendermos como é importante esse instituto. Às vezes a gente preocupa com o trabalho, preocupa com riqueza, com o governo, com o palácio, mas o lar iniciou e preparou e prepara todos nós, independente de quem seja, tem que passar por um lar. Ah, mas eu sou adotado. Tem um lar. O lar adotivo, tem ali um ambiente que o acolhe, com umas casas de acolhimento, também é um lar. Certo? Então nós temos que entender a importância de trabalharmos esse assunto e a importância de entendermos. E Deus, nosso Pai, é tão maravilhoso, compreendendo nossas insuficiências, que Ele delega essa responsabilidade aos cuidados de dois indivíduos, um homem e uma mulher. Aí as pessoas vão discutir outras coisas, mas vamos trabalhar aqui dentro das leis naturais, das leis divinas, certo? Um homem e uma mulher. Tanto é que uma mulher sozinha não tem a capacidade de gerir um filho. Tem. Um homem sozinho tem capacidade de gerir, gestacionar um filho? É preciso de dois. Só que nos chama a noção de responsabilidade diante disso.
Porque há ali compromissos espirituais. E esses compromissos devem ser levados em conta antes de qualquer instituição de um lar. Como nós sabemos muito bem, se eu for fazer uma obra, por exemplo, eu tenho um projeto, né? O projeto arquitetônico, tem um projeto de edificação, um faz pelo arquiteto, o outro pelo engenheiro. Cada um tem a sua funcionalidade para trazer segurança e eficácia para a edificação. Não é assim que funciona? É a mesma coisa no lar. Se eu começo um lar focado em aspectos materiais, focado em riquezas, em dinheiro, nós vemos hoje em dia como funciona o capitalismo, né? Hoje eu estou bem, amanhã não estou. Hoje eu tenho, amanhã não tenho. Não é assim que funciona o capitalismo. Eu conheço pessoas que eram podres de rica. Hoje não tem nada. Normalmente o que acontece no divórcio, o que acontece quando falta o dinheiro? Discussões, brigas, atritos, porque o foco era a matéria. Perdeu a matéria, perdeu a razão de ser. Então nós temos que entender qual é o nosso pilar central para organizarmos e, vamos assim dizer, programarmos o nosso lar, para criarmos o nosso projeto. E segundo, a espiritualidade tem que ser o Evangelho. Nós já falamos inúmeras vezes, quem já ouviu nossos estudos, já escutaram, o Evangelho é o nosso manual de funcionamento. Assim que tem como tem o Código Civil, que determina lá sobre o regime de bens, que traz as regras que gerenciam a matéria dentro da relação conjugal, relação familiar, relação social. Existe o Evangelho que regula tudo, principalmente a existência e o convívio do ser. Como nós devemos nos comportar, como devem ser as ideias, qual o objetivo, qual o foco que deve ter um lar, para que o lar não se quebre. E para que o lar produza e produza bem. E o Evangelho nos ensina isso. E Emmanuel, nessa obra Sexo, Vida e Sexo, lá no capítulo 7, fala para a gente o seguinte sobre o casamento. O título é casamento. Ele fala assim, ó. Ele comenta, na verdade, a pergunta do Livro dos Espíritos 695. Olha como é importante. Está lá no Livro dos Espíritos, hein? Pergunta. Será contrário à lei da natureza o casamento? O que pergunta para o Kardec? Pergunta, ó. É contrário à lei divina? Isto é, a união permanente de dois seres. Aí eu pergunto, o casamento é a união permanente? Estamos falando do casamento espiritual ou material? O que a espiritualidade fala sobre a união dos espíritos? Quando é uma união coesa dentro da lei divina. Se une pela eternidade? Eu não estou falando de casamento, sexo, um cortão, porque a união nossa será um dia a união com todos os espíritos, com toda a criação, não é assim que a gente aprende? Então o casal, quando ele aprende a amar um ao outro, o amor acaba, o amor real, ele se encerra? Não. Então a união pela eternidade. E o casamento material? Que não há sentimento? Aí esse sim, né? Pode se encerrar nessa vida, ou pode no final da vida, não quer nem saber mais desse peixe, né? Nunca mais quero ver, graças a Deus que morri, né? Ou graças a Deus que morreu, que desencarnou. Só que nós esquecemos da lei de causa e efeito, né? Há ali vínculos que devem ser reajustados. E acaba se reencontrando. Tentam fugir, mas se reencontram. Ah, como casal? Pode ser que sim. Pode ser que... Tudo é questão de programação e necessidade. Por isso que é interessante nós entendermos a necessidade de colocarmos o Evangelho como pedra base do nosso lar. Não é só da casa não, de tudo, né? Mas o lar, como nós falamos, é a base da nossa existência. É a base do nosso ser. As primeiras ideias que nós temos de humanidade quando nós reencarnamos é no lar. Quando nós estudamos lá sobre a psique humana, com aqueles famosos estudiosos aí, psicólogos, psicanalistas, eles falam para a gente daquelas fases, né, da criação do psiquismo, da identidade do indivíduo, né? Do 0 ao 2, 2 ao 4, 4 ao 7, vem a espiritualidade completando cada vez mais, onde forma a personalidade, onde que o homem determina o lado masculino, né? Onde ele determina o lado feminino. Todo aquele trabalho. E onde que ele gera isso? Onde que ele aprende isso? No lar, em casa. Por isso a importância de focarmos e entendermos isso. Como é importante ter o Evangelho como base. E Emmanuel fala assim nos comentários. Olha a resposta. É um progresso na marcha da humanidade. Essa é a resposta da espiritualidade. Ó, o casamento está de acordo com a lei divina? O que a espiritualidade responde? É um
progresso. Quinto princípio da doutrina espírita, lei de progresso. Nós não estamos aqui para aprender? Não começamos a entender que tudo vai se renovar sempre? Sempre, sempre, sempre. Como era na época da barbárie? Tinha casamento? O homem saía casalando com todo direito, não era assim? Só que nós precisamos ter disciplina, porque nós somos seres espirituais, não somos seres animais. E o lar instituiu essa condição de nós gerarmos um lar e fixarmos nossos objetivos de forma mais séria, mais disciplinada. Então o casamento é um progresso. É um progresso. Só que como tudo na vida, como nós já citamos inúmeras vezes, Deus nos dá a ferramenta. E o lar e o casamento é uma ferramenta que nos proporciona evoluir, progredir, desde que nós lançamos mão dela bem. Desde que a gente saiba como viver, como conviver. Existe um ambiente melhor para dominar a nossa paciência do que um casamento? Existe. Normalmente o que a gente faz quando a gente vai fazer um plano? É assim? Eu faço assim, ó. Eu sou assim, eu falo de mim, né? Eu faço assim, ó. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? Eu vou fazer aquilo outro. O que eu faço? Sempre eu. Não é assim? Só que quando eu entro no casamento, eu começo assim, eu quero. O outro fala assim, eu não quero. E aí? Olha o impasse. Não é assim? Programamos nosso fim de semana. Aqui, ó. Programamos nosso fim de semana, né? Não, esse fim de semana eu vou fazer aquilo. Aí chega em casa, muda tudo. Muda tudo. Nada que você planejou pode ser feito. E Jesus nos ensinou virtudes para aprender isso, para aprender a conviver dessa forma. Porque querendo ou não, é assim também na nossa vida. Às vezes a gente reclama de casa, mas é assim também no trabalho. Quem é que faz tudo o que quer no trabalho? Por favor, só se for patrão, né? E olhe lá, porque o patrão às vezes se limita também a algumas condições financeiras, né? As responsabilidades que tem, na verdade, muitas vezes ele é mais preso do que nós, tá? Pasmem. Sim, muito mais responsabilidade. Enquanto nós temos responsabilidade sobre um lar, às vezes ele tem sobre 30, 40, 50, 70, 100, 300. Indiretamente, ele é responsável por todos os lares, porque ele gera muitas vezes financeiramente os lares. Ah, você trabalha em prol? Sim, trabalha, mas ele compartilha disso também. E eu conheço pessoas que pensam dessa forma. Por mais que as pessoas achem que não, mas sabem dessa responsabilidade que eles têm. E Emmanuel continua. O casamento é a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência, como nós falamos, implica o regime de convivência um com o outro. Há ali duas vontades, dois espíritos com duas experiências vastas, que às vezes em alguns pontos são antagônicos. Isso é natural. Temos que entender isso. Eu estou lidando com um indivíduo que tem suas vontades, teve suas experiências, teve seus traumas, seus erros, seus acertos, que criou um objetivo de vida que pode divergir do meu. É normal. Somos espíritos, temos o livre-arbítrio. E detalhe, né, que pode mudar também de ideia a qualquer momento, né? Assim? Pode mudar a decisão dela, isso é natural também. Pelo qual duas criaturas se confiam uma a outra no campo da assistência mútua. Isso são as noções espirituais. Então, quando nós estamos lá no plano espiritual, quando falamos que vamos reencarnar, nós falamos assim, ó, junto com a espiritualidade, ó, vamos programar aqui uma reencarnação. Então, a gente reencarna assim, ó, primeiro, né, temos que achar um pai ou uma mãe, não é assim? Achamos um pai ou uma mãe, não é assim também no dedo, não, tem todo um critério espiritual, de experiência, de necessidade, né, causa e efeito, todo o processo. E aí eu programo com alguém um casamento, visando valores morais, ó, nós vamos nos unir, nós vamos receber tal pessoa no lar, nós vamos direcionar ela para Deus, para valores éticos e espiritualidade, tá? Valores éticos e morais, aquele processo todo. E aí nós reencarnamos, e com a reencarnação veio o famoso véu do esquecimento, não é assim? E aí a gente esquece os compromissos morais, porque o mundo nos oferece a matéria. E aí a gente começa a criar objetivos materiais. Ah, eu vou casar com aquela pessoa, porque aquela pessoa tem dinheiro, é herdeira. Herdeiro, já ouvi muito isso, tá?
é herdeiro, não tem dinheiro, não é inteligente, vai me dar isso, vai me dar aquilo, eu vou ter condições financeiras. E Emmanuel fala pra gente, ó, no campo da assistência mútua. Quando Emmanuel fala no campo da assistência mútua, o que ele está falando? Os dois cooperam. Os dois participam. Duas tendências, duas inteligências que devem ali haver um acordo. Já viu discussão, litígio? Como é que acontece normalmente para ter acordo? Os dois sentam, não é? Um coloca seu ponto de vista, o outro coloca, vai ali no famoso meio termo, não é assim? E aí toma uma decisão, vamos aqui. Pronto, vamos decidir assim. Não é assim que funciona? Segundo Emmanuel, assistência mútua. Um cooperando com o outro. Só que é interessante. Se eu vou litigar com vocês, olhando meus interesses e você olhando seus interesses, há acordo rápido, fácil, produtivo. Muitas vezes um pede, mas não fica satisfeito. Segundo a espiritualidade, é um acordo mútuo, buscando objetivos mútuos. Então vamos lá. Essa união reflete as leis divinas que permitem seja dado um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração, ou vice-versa. Na criação e desenvolvimento, presta atenção, na criação e desenvolvimento de valores para a vida. Então a ideia do casamento, da união, não é material. Não pode ser material. Não pode ser patrimônio. Não segundo eu, tá? Segundo a espiritualidade. E pasmem, tá? Isso me chocou quando eu estudei doutrina espírita. Viu? Muito. Valores espirituais. Morais. Isso deve ser o foco do casamento segundo a espiritualidade. Esse é o objetivo das relações conjugais quando nós programamos no plano espiritual. A gente programa adquirir perdão. Ensinamento de Jesus, né? Paciência, tolerância. Ah, isso aqui no casamento é fantástico, né? A famosa renúncia. A famosa renúncia. Porque como nós citamos, segundo a espiritualidade, eu com meu ego, com meu orgulho, observo os meus interesses, não é assim? Quando eu estou de dois, o que acontece? Não posso mais. Tem que ser interesses comuns. E quando nasce um filho? Aí, meu amigo, segundo a espiritualidade, é interesse do todo, do filho. Segundo a espiritualidade, ninguém melhor para ensinar o espírito de renúncia do que a mãe, não é assim? Porque a mãe renuncia a muitas coisas em prol da prole. Só que nós temos que tomar cuidado com essa instrução. Isso é o nosso mal. Porque às vezes a espiritualidade fala assim, qual é o maior exemplo, por exemplo, na humanidade de amor? A espiritualidade fala assim, observe a mãe, não é assim? O espírito de renúncia, quem ensinar? Mãe. Quem é responsável por cuidar desses valores morais? Não é assim? E aí o que acontece? O homem, como é preguiçoso, joga a responsabilidade. Isso é da mãe, né? Não quer nem saber, né? E a mulher, eu sou superior. O que está massageando? O ego. E o que a espiritualidade ensina para a gente sobre o egoísmo e sobre o orgulho? Pai e a mãe de todas as chagas. Tudo que leva ao desequilíbrio, a conflito, à guerra, são oriundos desses dois sentimentos. Então é muito importante nós entendermos isso, porque eu tenho que entender que cada um tem o seu papel, segundo a espiritualidade. E eu não posso deixar que uma coisa que vem com um propósito bom massageie o meu ego, porque senão faz eu ser do jeito que eu sou e muitas vezes desprezar o outro. Desprezar o outro. Nunca vi, pode ter acontecido, tá? Momento com mais divórcio e dissolução conjugal do que pós-pandemia. Pós-pandemia, o bicho está pegando. Alguém já percebeu isso? E por quê? Alguém tem ideia de o porquê? Antes eu estava ali com minha esposa no lar, ela me fez raiva, né, amor? Aí o que eu fazia? Vou jogar no futebol. Não é assim? Tem trabalho, vou trabalhar.
assim? Não, tem uma coisa para resolver, deixa ele resolver, né? Vou ter que visitar minha mãe. Aí o que acontecia? Ficava lá, tinha um momento de respiro, né? 3 horas, 4 horas, mas respirava. E agora com a pandemia? Vou ter que ficar em casa o dia inteiro. Não posso sair. O que acontece ali? Acontece aquilo que a gente fugiu o tempo todo. Acontece a convivência. Você é obrigado a conviver. E por que dá errado? Porque está convivendo? Porque está permanecendo? Não, por quê? Porque eu permito que o meu orgulho e meu ego domine meu ser. Eu chego com minha esposa, vamos fazer isso? Não quero. Não é assim? E vai o marido, nós não temos nada a ver um com o outro. Não, tem sim, gente. Uai, o que tem a ver uma ideia divergente? Na verdade, são das ideias divergentes que surgem novas ideias. É assim que funciona. Só muda, só surge algo novo quando há alguém que questiona. Não é assim que funciona? Tem um sistema funcionando perfeitamente. Aí chega aqui e fala assim, opa, tem uma coisa errada aqui, ó. Vai, onde? Se eu sou orgulhoso, tá perfeito. Mas onde? Não é assim que a espiritualidade ensina? Não é que é verdade? Então, o que nós podemos fazer? Vamos unir ideias, conhecimentos, interpretações. Vamos buscar, tivemos uma ideia nova. E avança, não é assim que funciona? Só que no lar, normalmente, o que a gente quer impor, segundo a espiritualidade? Nós queremos impor nosso orgulho, nosso ego. Eu mando. Quem já ouviu essa frase? Já vi muito, hein? Aqui em casa, quem manda sou... Quem já ouviu isso? Sou? Para um filho isso é adequado? Sim. Segundo a espiritualidade, sim. Muitas vezes o pai tem que impor disciplina no lar. Imagine você no seu lar, convivendo pacificamente, de repente seu filho vem trazer drogas, prostituição, criminalidade para o seu lar. Não, eu amo, pode trazer meu filho, eu te amo. Faça o que você quiser. Isso é permitido, segundo as noções espirituais? Porque qual a função do pai e da mãe? Não é ensinar? Não é disciplinar? Além de aprender, lógico, sempre, né? Mas para o filho, não é disciplinar ele? Não é ensinar as bases cristãs, as bases morais? O vício está de acordo com o que Jesus ensina? A criminalidade, o desrespeito? Então o pai tem que impor muitas vezes. Tem que impor. Mas nós nos esquecemos de dosar isso com amor. Esse é o grande problema. Porque muitas vezes a gente tem, por exemplo, impõe ao filho uma disciplina, mas não por amor, a gente impõe porque sou eu que mando mesmo, meu ego. A casa é minha. Não há amor ali. Não há intenção ou valores ali. Segundo a espiritualidade, o que vale em todas as nossas atitudes é a intenção. Então a intenção tem que ser boa. A intenção tem que ser séria, dentro da proposta que a lei divina nos oferece, do que Deus Jesus nos oferece. E com essas diretrizes nós começamos a caminhar bem. Emmanuel continua. Imperioso, porém, que a ligação se baseie na responsabilidade recíproca. Um não é melhor que o outro, um não é superior ao outro, não. Cada um tem sua função, tem sua capacidade. Quando os dois caminham bem, tudo flui. Alguém já viu um relógio? O relógio funciona com uma engrenagem só? Você coloca uma engrenagem no relógio, ele funciona? Uma só? Não. Um computador, vamos avançar, né? Ele funciona só com uma placa? Não. Nós temos que entender e buscar conhecimento, interpretar as coisas utilizando de outros mecanismos do conhecimento também. O lar é a mesma coisa. A estrutura do lar necessita de 2 indivíduos para conviver, porque se não necessitasse, Deus não criaria homem e mulher, não haveria necessidade. O espírito tem sexo, segundo a espiritualidade? E por que nós encarnamos como homem e mulher? Porque cada um tem a sua função. Cada um tem a sua função. Um pode ajudar o outro? Claro que pode. Segundo os conhecimentos que nós temos no 5º princípio da doutrina espírita, nós reencarnamos para aprender todas as experiências que a carne nos proporciona, para avançar para o próximo estágio. Nós vamos reencarnar somente como homens? Somente como mulher? Nós estagiaremos nos 2 campos.
Porque é necessidade do Espírito aprender todas as experiências. Então você pode ser um homem aprendendo qualidades femininas. Você pode ser mulher aprendendo qualidades, tá, gente? Por favor. Segundo o conceito espiritual. Nos auxiliamos mutuamente e assim segue. Quem aqui já passou por uma dificuldade que foi amparado, auxiliado e se sentiu extremamente feliz, fortificado para poder perseguir em frente? Sozinho é mais difícil, né? Imagina ter alguém no lar que faça isso o tempo todo. Ou que se esforce para isso, melhor ainda, né? Melhor ainda. Então a noção da ideia dos enlaces matrimoniais ou conjugais é a ideia do auxílio mútuo para aquisição de valores, de princípios, primeiramente. A consequência é ganho material, isso é muito natural. Estava lá com minha esposa, éramos lá namorados, suponhamos. Eu tinha um carro, ela uma casa, juntou, agora os dois têm carro e casa, não é assim? Isso é consequência. Não precisa preocupar com isso. Se são dois trabalhadores, então, é aí que conquista mesmo. Dois estudiosos, trabalhadores, aí que vai mesmo. Então, são preocupações desnecessárias. Até. Estou falando no aspecto de focar só nelas, né? Mas os aspectos morais, não. E se vai criar um lar, e eu não estou falando nem de estado vibratório, de atração, não, estou falando de, só trabalhando só aspecto de ideias físicas. Mas nós vemos como é importante um lar instituído com base em valores cristãos. Os valores cristãos não são nada, é algo simples. Paciência, tolerância, perdão, perseverança, amor, são ensinamentos e virtudes que você adquire, você convive bem com qualquer indivíduo. Caridade. Um cônjuge deve exercer caridade com o outro o tempo todo. Porque a caridade nos faz movimentar em favor do outro. Se há movimento só de um para o outro, um só recebe, o outro só doa. Chega um momento que acontece o quê? Quem doa demais estafa, porque cansa, exaure as forças. E quem recebe demais acaba massageando muitas vezes materialismo, avareza, sentimentos que não são bons. Os dois têm que aprender a doar, ceder, renunciar. Então, como Emmanuel nos ensina nessa lição, é exercício dos dois. Dos dois. E aí a espiritualidade, quando eu li essa lição, aí eu falei assim, nossa senhora, eu comecei a pensar, poxa vida, será que eu estou agindo assim? Tem uma lição aqui que eu não vou entrar nela. Está lá no Constelações Familiares, capítulo 3. Não vou lê-la, mas eu vou trabalhar os raciocínios. Fala assim, ó. Muitas vezes, quando nós não trabalhamos o Evangelho no nosso lar, não focamos no Evangelho como base do nosso lar, nós viramos um déspota no lar. Eu só fico exigindo, e cobrando, sem nada fazer em favor de nada. Alguém lembra desse nome que é dado para essa pessoa que só exige, só pega? A espiritualidade compara a gente a um parasita, né? Em uma das obras de Chico. Vive como um parasita. Só suga, absorve. Então nós temos que entender a necessidade de a gente se organizar. É claro que nós sabemos que aquele que... Eu lembro muito de Lívia. Quem já leu a obra de Lívia e Emmanuel? A história de Emmanuel, há 2000 anos. Quem já leu essa obra? Lembra de Lívia? Fantástico, né? Fantástico. Foram 20 ou 25 anos de sofrimento. Agora não lembro se foi 20 ou 25 anos que foi perseguida por Emmanuel, como Publio Lentulus, né? Publio Lentulus não. Era Publio Lentulus, isso mesmo é. Perseguida, renunciava, amava, perdoava, persistia, renunciava. Emmanuel, nem aí, né? No nosso conceito material, ela viveu o inferno no casamento. Agora no conceito espiritual. No conceito espiritual. Como desencarnou Lívia? Para onde ela foi? E Emmanuel? Por que nós estamos falando isso? Porque muitas vezes nós vivemos um lar em que alguns querem, outros não. Não é assim que a gente vive? Como nós falamos, as relações de dissolução conjugal é exatamente isso. Muitos dos espíritas, dos cristãos, têm essa dificuldade. Tenta seguir o evangelho, o cônjuge não quer. Tenta seguir um caminho, o outro não quer. Não é assim que funciona? E automaticamente, o que a gente pensa de cara?
O que a gente pensa de cara? Vamos divorciar. As ideias não batem. Assim? Não gosto de você é meu amigo. Você não tem a mesma ideia que eu, vai para lá para o seu canto e eu para o meu. Não é assim que funciona normalmente, quando você olhar aspecto material? Porque minha ideia é de ganho. Minha ideia é que você massageie o meu ego. Eu chego para você, te põe um posicionamento, eu quero que você fale o que eu quero ouvir. Eu quero que você esteja de acordo comigo, que eu estou certo. Se você antagoniza comigo, você está falando que eu estou errado? Quem é você? Mas eu não falo isso mais. E se eu não penso, aquele sentimento influencia na minha decisão. E eu antagonizo o outro. Eu abandono o outro. Eu me afasto do outro. Segundo a espiritualidade, por que é permitido o divórcio? Por causa da dureza dos nossos corações. Evangelho segundo o Espiritismo. Na verdade está no Evangelho. Vamos lá. Capítulo 22. Divórcio. O divórcio é lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que já de fato está separado. O divórcio nada mais é do que o seguinte, os dois não querem mais conviver. O que eles estão exercitando? Lei divina. O livre-arbítrio. Não querem mais conviver. É justo deixar que os dois decidam o que querem? Livremente? Como nós falamos, nós somos patados com orgulho. Imagina o homem e a mulher disputando a força, quem vai ter um bem ou outro. Onde vai dar isso? Aí permite o divórcio, porque o divórcio vem, a lei civil fala assim, não é do jeito que você quer não, meu amigo, vamos olhar aqui as relações, vamos compor isso aqui. Que é certo? É errado? Não sei dizer, mas existe para organizar. Porque não há amor ali. Quando há amor, senta, mesmo que não dê certo, vamos aqui conversar? Vamos, claro. Vamos aqui dialogar, vamos lá, vamos ajustar. É tudo tranquilo, mas quando não há amor, quando impera a força, quando impera o domínio, quando impera sentimentos vis, aí precisa de uma intervenção. Veio regular a falta de equilíbrio da relação, que é originada dos valores morais, da ética, do comportamento, do compromisso, que não foi aceito pelos dois. Entendeu mais ou menos o mecanismo da ideia? Então ele é permitido. Ele é permitido para que não chegue, vamos assim dizer, para que a água não entorne ou que chegue em coisa pior. Mas é certo? O que Jesus ensina sobre isso? Ele fala assim, aquele que perseverar será salvo. Por isso que eu citei Lívia. Porque ela perseverou. Muito. Existem como Lívia no mundo? Provavelmente. Provavelmente. Pessoas que renunciam a si mesmo, abandonam e vivem o sofrimento. Agora a pergunta é, por que eu tenho desejo de fazer o outro sofrer? Por que eu gosto de fazer o outro sofrer? Não seria muito mais fácil eu querer ajudar o outro? Eu estava perguntando isso para mim essa semana. Falei assim, poxa vida, por que eu gosto de magoar o outro? Mas eu não gosto. Acaba que gosta, porque muitas vezes você fica antagonizando, brigando, arrumando confusão por coisa à toa. Então isso é gostar. Senão você pararia, pensaria e falaria assim, não vou brigar com isso não, por mais que não seja, vamos esperar. Você buscaria uma outra direção. E como nós falamos agora há pouco, a espiritualidade fala, olha a intenção. Sua intenção acaba que é. Acaba que no fundo é. Isso me fez refletir, está me fazendo refletir agora também, sobre algumas atitudes que a gente tem diariamente, que é muito mais contrário ao Evangelho do que a favor dele. O fanatismo religioso também é um deles, né? Então, para você ver o que a espiritualidade fala também, no mesmo capítulo. Esse capítulo é o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não separeis o que Deus juntou. Olha como intitula. E é citado para a gente a passagem do Evangelho assim, Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram, será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Olha a pergunta. Qualquer motivo. Quando a gente fala qualquer, a gente coloca uma coisa assim, né? Motivos vis, motivos vãos, aqueles motivos mais bobos que tem. E é interessante que se eu, por exemplo, perguntar para vocês o que é o motivo viu, motivo vão,
Uma pessoa que tem conhecimento espiritual, ele vai ter uma ideia. Se eu perguntar para o materialista, ele vai ter outra ideia. Porque tudo é de acordo com o grau evolutivo do indivíduo. Então, o motivo vil. Uma discussão. Briga. Perda de bem material. Para mim, são motivos vis. E o que nós vemos hoje no mundo? Casamentos que duram 6 meses. Alguém já ouviu falar desse? Já ouviu falar? Desses? Oi? Não ouvi. Existe uma previsão no Código Civil que ela é fantástica. Fala pra gente o seguinte, que quando você casa com alguém, que acontece alguma coisa que você não suponhamos, a pessoa não te contou uma verdade, que algo que era impossível você conviver com uma pessoa com aquela verdade, você pode anular o casamento. Quem é do direito sabe disso, né? Interessante, né? É um motivo vil ou não? Depende do quê? Do que é? Não, depende da compreensão do espírito. É sério. Segundo a espiritualidade. Depende do espírito. Porque segundo a espiritualidade, quanto mais amor, não é mais evolução? E o que a espiritualidade fala? O amor tudo aceita. O amor tudo perdoa, não é assim? Então, na verdade, eu não estou criticando as decisões dos outros, não, tá, gente? Estou falando raciocínio. O que é vil ou não depende da compreensão do espírito do indivíduo. Para o espírito, ele tem necessariamente que ter uma visão mais profunda da realidade. Ele tem por obrigação. Ah, porque o espírito é melhor? Não, porque ele tem que estudar mais. Aí não é porque ele estuda mais, não, porque há espíritas e espíritas, mas ele tem que estudar mais. E se ele estuda mais, a postura dele tem que ser diferente. Ah, Pronto, obriga não, porque Deus obriga não, porque a lei divina obriga não, porque a lei de causa e efeito. Quanto mais você compreende e você não pratica, mais você vai sofrer. Dá para entender isso? Ah, não é porque alguém pune não, porque é a lei divina. É a lei. Sintonia, causa e efeito. Institui ali parâmetros que nos fazem avançar querendo ou não. Ou aceitando ou não. E esse é um dos mecanismos que me proporciona a felicidade. A paz. É divino, é amor. Então, quando faz essa pergunta, eu comecei a pensar, poxa, o que seria uma coisa banal para mim? Para mim seria muita coisa. Para muitos que falaram assim, eu não suportaria, eu falo para mim que é um motivo vil. Para mim, minha postura. E tem que ser assim. Então, é muito importante nós entendermos e raciocinarmos no Evangelho. Ele respondeu. Jesus, hein? Olha a palavra de Jesus. Está em Mateus capítulo 19. Não lestes que aquele que o criou, que criou o homem, desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse, por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Quem já ouviu essa passagem? Todos nós, né? Eu acredito quase a humanidade inteira. Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Interessante, né? Uma só carne. Como nós citamos, antagoniza um pouquinho com o quinto princípio, com o espírito, porque cada ser é individual, cada ser tem sua experiência. Antagoniza com o Evangelho? Não. Falta ampliar isso. Um só objetivo, um só foco. A ideia principal. Quando duas ideias, duas mentes diferentes buscam o mesmo objetivo, as duas aprendem juntas, as duas crescem juntas e conquistam mais rápido. Porque a visão que eu tenho de mundo é diferente da visão que a minha esposa tem. Muitas das visões dela são superiores a mim, algumas das minhas são um pouco iguais ou melhorzinhas que a dela, pode ser. Só umas duas, acelera. Fica na discussão, perde tempo. Perde tempo. Você fica uma vida passando, discutindo com o outro, ao invés de focar. Ah, tá aí, o que nós vamos fazer diante disso? Entornou o leite, fica discutindo quem foi, né? Não, como é que nós vamos fazer? O que a gente vai fazer? Caiu o leite. Tem briga, tem discussão, tá difícil. Tá, o que nós vamos fazer? O que eu posso fazer? O que você pode fazer? Isso que a espiritualidade ensina.
Porque, então, retrucam eles, ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse. Jesus respondeu: foi permitido despedir-se ou divorciar, ou separar, ir embora, tchau, vai embora. Vossas mulheres, mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede a mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que outro despediu também comete adultério. E aí, olha só para a gente ver, vem a espiritualidade comentando. Primeira coisa: imutável só há o que vem de Deus. A lei divina é mutável? Não. A lei divina é imutável. E a lei humana? Ultimamente, então, né, a gente está sofrendo os impactos dela aí, né? A torta é direito. O interessante é que a lei humana, quem institui a lei humana? E segundo a espiritualidade, o que há mais em volta e predomina mais nossas ações, o nosso ego e... Será que é por interesse coletivo ou interesse individual? Depende, né? Depende do ser que está lá, legislando. Então a lei humana ela é imutável. Ela é imutável. Agora a lei divina? Não. Compreendamos a lei divina e caminhamos com a lei divina. Porque a tendência da lei humana é caminhar ao encontro da lei divina. Vai demorar eras? Com certeza. Tempo? Nossa Senhora. Mas vai caminhar. E aí vai fazer com que a gente seja aqueles famosos gênios, né? Que as pessoas falam: nossa, essa pessoa é um gênio, vive muito à frente do seu tempo. Eu vou falar disso? São pessoas inteligentes que se antecipam. Já sabe que no futuro é assim, por que não começar a praticar agora? Alguém já parou para pensar isso? Já sabemos que nosso lar, as esferas de alta envergadura, uma das leis é estudar. É caridade. Não é assim? Então o que eu faço? Já me antecipo. Começo a estudar e praticar caridade. Vou me antecipar. Sei que a instituição familiar no futuro será uma instituição que o amor persevera, que a renúncia predomina. O que eu faço? O que eu faço? Me antecipo. Claro. Aí eu vou ter uma maturação precoce, né? Que não é precoce, né? Eu vou acelerar o meu processo. Isso é bom para mim. Porque eu recebo da lei aquilo que eu dou para... Então eu recebo mais. Em todos os aspectos. Lívia, quando ela agia assim, ela podia até não se lembrar, porque não tem como eu saber, porque eu não li a mente dela e nem estava lá no momento. Mas as atitudes dela demonstravam isso. Demonstravam um indivíduo que já tinha experiência e capacidade de agir além daquela realidade. Porque, pasme, se hoje em dia, se eu passo por que ela passa naquela época, eu vou lá e divorcio, imagina na época. Era mais do que comum, né? Embora ir para a casa do pai, mais fosse fechatório e tudo mais, na época. E ela persistiu, permaneceu. E quem melhorou mais rápido? Quem está melhor? Ela. Ela foi à frente do tempo dela, à frente da realidade dela, e recebeu e recebe daquilo. Hoje deve estar num estágio muito melhor do que estava no passado, com certeza, né? Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos e os lugares e o progresso da inteligência. Então, olha que interessante. A espiritualidade deixa claro para a gente o seguinte, ó, o que vocês veem hoje que a legislação permite, que a legislação almeja e tudo mais, calma. Vai mudar, vai melhorar. Outra coisa que nós temos que entender, que estamos começando a mudar, isso é muito importante, tá? Nós entendemos. A lei humana, ela regula os extremos. Ela regula o excesso. Então, mais ou menos assim, estou discutindo com minha esposa que quer divorciar. Aplica o regime de bens. Não há acordo. Se há acordo, esquece o regime de bens. O que vocês acordaram aí? O que vocês acordaram. Dá para entender? Então é o seguinte, o regime fala o seguinte, ó, metade, metade, certo? Eu quero tudo. Aí vem o juiz e fala assim, metade, metade, porque a lei estipula. Não quero nada, pode ficar com tudo. Claro, fica à vontade. Entendeu o mecanismo?
A lei humana não demonstra as diretrizes que nós devemos viver, não. Ela quer regular os excessos. Se você trabalha longe das margens, dos limites, desde que não seja benéfico, desde que seja bom, não lese ninguém, faça. Nós vamos em Jesus. Quando alguém te pede a túnica, dê também a capa. A gente consegue. Então, o espírito de amor, de renúncia, você pode exercer ao extremo. O quanto você quiser fazer. A caridade, fique à vontade para fazer do jeito que você quiser. A doação, o serviço, faça do jeito que você quiser. Inclusive para o seu cônjuge. Só que se você chegou no limite, não pode mais. Aí não. Que é isso aí? Estou vivendo meu lar, agrito minha esposa, verbalmente ou fisicamente. Opa, peraí, ué. Passou de limites. Aí vem a lei, o quê? Parou, chega. Cessa aqui. Está vendo o limite? Então a lei humana não regula até onde você pode agir. Ela quer falar com você assim, não afaste disso, nem chegue perto. Fique longe de fazer isso. Entendeu o mecanismo? E a lei divina faz o seguinte, ó. Haja assim, seja assim. Vibre assim, conviva assim. Está vendo o mecanismo? Por isso ela é a diretriz nossa. Porque eu já começo a avançar. Eu já começo a almejar e querer ser melhor, cada vez melhor. Então o Evangelho é minha diretriz. E aí eu começo a entender que esse indivíduo que serve e ama, mesmo lá, ele não é covarde. Ele não é bobo, não, ele é cristão. Dá para entender? Ele é um espírito. Ele começa a agir num nível que eu posso não entender, mas é o melhor que tem. Se vemos uma Lívia hoje, vivendo da forma que ela viveu, eu falo assim, essa mulher é retardada, não é verdade? O que o mundo ensina? Essa mulher é doida. Agora, dentro dos valores morais cristãos, é um exemplo. Está vendo o mecanismo, a diferença? Olhando nos aspectos materiais, é louca. Nos aspectos morais e espirituais, um exemplo. A mesma coisa que a gente fez com Jesus, não fizemos nada diferente com ele, né? Com ele foi a mesma coisa. Titulamos ele como louco, como não sei o que lá, e crucificamos ele, né? Hoje em dia, depois de muito progresso, nós começamos a entender, puxa vida, que besteira que eu fiz. Que bobeira que eu fiz, que eu dei. Isso é compreender o Evangelho. E aí nós vamos na questão aqui, do Livro dos Espíritos, 817, que trabalha para a gente um pouquinho, para trabalhar e massagear um pouquinho, na verdade, e conta o nosso orgulho e egoísmo. Aí já é só para a gente ver, né? O título: Igualdade dos direitos do homem e da mulher. Dos direitos. E a espiritualidade é clara, ele fala assim, ó, não das responsabilidades, tá? Calma, cada um tem sua responsabilidade. É mais ou menos assim. Alguém já ouviu falar isso? Sou um ótimo engenheiro e vou arvorar do direito, né? Você é um ótimo engenheiro como advogado, né? Já ouviu falar isso? Essa brincadeirinha, o pessoal fala muito. Cada um dentro da sua atribuição, daquilo que é capaz. Eu posso aprender com o outro? Claro que posso, mas tem função que só compete ao outro, porque o outro tem experiência para isso, o outro tem capacidade para isso. E aí vem a questão 817, assim, falando para a gente, ó. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Resposta: não otorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Que a espiritualidade fala, claro, aí Deus otorgou as mesmas capacidades para todo mundo. Aí. Ninguém é melhor do que ninguém, não. Aos olhos de Deus, todos são iguais. E o que a gente trabalha hoje na humanidade? Não, eu sou superior. Não, a mulher é superior, o homem é superior. E essas discussões fazem a gente perder um tempo que, nossa Senhora, faz a gente perder um tempo. Fez a gente perder muito tempo, está fazendo a gente perder ainda. E a espiritualidade continua. De onde vem a inferioridade moral da mulher em certos países? Quando fala moral aqui, não é de valores éticos não, tá? Olha para você ver a resposta que a gente vê que não é, ó. Do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Olha que interessante. Já para os povos avançados, espiritualidades, o que faz o direito? Não é o dever bem cumprido?
segundo a espiritualidade, segundo Emmanuel. Então, os aspectos, evolução. Quanto mais evoluído o espírito, mais ele recebe da lei divina, mais ele tem direitos. Dá para entender o mecanismo? Quanto mais renuncia, quanto mais perdoa, quanto mais anda, quanto mais serve, quanto mais caridade fizer, quanto mais servir, maior os seus direitos. Olha como é que antagoniza o aspecto material, a nossa visão da barbárie. E aí, questão 821. A gente pulou, mas nem o capítulo, tá, gente? Está acabando o tempo, só para a gente finalizar. As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? As funções são importantes? Olha a resposta. Sim. Maior até. E aí massageamos o ego da mulher, né? Nossa, então eu sou superior. Manda os homens tudo para o inferno. Coloque no avião, na nave espacial e manda lá para o sol, né? Que não precisamos deles. É isso? Não. E isso continua. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Então por que ela é muito importante? Quem aqui é homem que não teve mãe? Quem nasceu de chocadeira, como brinca minha avó? Todo mundo precisa ter um pai e uma mãe. Então a mãe dá as primeiras noções e tem que dar as primeiras noções. Impede o pai dar as primeiras noções? Não. Mas a mãe tem essa função primeiro porque ela fica com o filho no útero. 9 meses, né? E antes dos 9 meses, tem contato com o filho? Tem, no plano espiritual, como o pai também. Esqueceu que nós somos espíritos? E antes disso, tinha contato com o filho? Tem, mas e a programação no plano espiritual? E o livre-arbítrio, o exercício? Não é assim, não. Ó. Então, ela tem função muito importante, com certeza. Nós temos que entender isso, mas necessitamos dos dois. Um lar que tem estrutura de 2 é muito mais fácil do que a estrutura de 1. Isso é matematicamente conclusivo. Não tem sentido. 2 em prol de um objetivo alcança muito mais rápido. Não tem discussão quanto a isso. Por que a espiritualidade não faz o trabalho sozinho no plano espiritual? Um espírito só vem, faça reunião mediúnica, cura todo mundo, auxilia todo mundo. Por quê? Porque é um trabalho que demanda várias frentes, vários indivíduos. Isso é comum, é lei divina. É a mesma coisa no lar. Então, quando nós trouxemos vários aspectos de reflexão aqui, porque foi o que nós começamos a entender do Evangelho. Então, é um convite que a gente faz. O lar, a família, é a base de ensino do Evangelho também. Ele tem que ser. A casa espírita é um ambiente que eu vou recolher informações, como eu falei, pego bibliografia, escuto um tema. O que eu vou fazer no meu lar? Eu vou estudar no meu lar, vou ensinar os meus filhos através do exemplo. Porque o meu filho, que é um filho hoje, que é uma criança, um dia ele vai ser adulto. Ele vai ser pai. Ele vai ser mãe. Pasmem, todos nós aqui já fomos crianças. E os nossos filhos também serão um dia adultos. Hoje nós estamos na frente do lar. Quem um dia vai estar na frente do lar? Os nossos filhos. Hoje nós somos chefes, patrões, dirigentes de casa espírita. Quem vai ser no futuro das futuras casas espíritas? Os nossos filhos. Se eu assim os preparar, né? Porque se nós fizermos como o mundo está falando, não. Até a sexualidade que decide o filho quando ficar maior, não é assim que ensina? Não. Se nós deixarmos a margem deles, eles vão seguir o fluxo do mundo. E o que o mundo oferece para a gente? Desequilíbrio, está muito natural isso. O pai tem que se impor segundo a espiritualidade, tem que ensinar e disciplinar, essa é a responsabilidade dele. Então, que Jesus ampare as nossas mentes, sabedores de que somos, que nós, se não somos pais hoje, seremos um dia, coloque isso na cabeça, tá? Ou nessa reencarnação na próxima. Hoje, pais, um dia nossos filhos serão pais, e eu posso cooperar para que meu filho seja um pai melhor, seja uma mãe melhor, seja um dirigente de um lar melhor, seja um profissional melhor. Tudo com a base do meu lar. E com as bases morais que eu vou ensiná-lo. Porque são as bases morais que direcionarão as suas decisões. E só elas direcionarão as decisões delas para algo de melhor. Para o bem, para a felicidade. Sem o Evangelho, nós fatalmente cairemos de novo. Como citamos, é o nosso manual de funcionamento. Que Jesus, nosso Mestre, nos ampare,
nos auxilie, que possamos nós reprogramarmos, se já não programamos, nossas relações conjugais, nossas relações sociais, nossas relações sentimentais, e possamos pelo menos ter como objetivo algo melhor. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Nós agradecemos aqui o nosso irmão Jonathan, né? Pela oportunidade de trazer um tema tão relevante para nós, não é mesmo? E ele, finalizando aqui, né, a sua exposição, nos convidando a refletir sobre o papel dos cônjuges, né, dos pais na educação dos homens, o compromisso de formar homens de bem, né? E que Jesus confia a cada um. Então fica aqui para nós a lembrança, a importância do culto do Evangelho no lar. E nós temos a casa que oferece para aqueles que têm dúvida, né, de como fazer o culto do Evangelho, que é o farol em nossas vidas. Também a evangelização das crianças, que começa no ventre, né, esse compromisso. E também o convite para as tarefas, né? Todas as tarefas aqui são muito bem-vindos, aqueles que se sentiram tocados, que é o momento de se colocar a serviço, né? Nós buscamos o Evangelho, o conhecimento, o estudo da doutrina e o convite ao trabalho, trabalho como esforço de evolução. Então, nós temos aí aqueles que se sentirem tocados, a conhecer as tarefas da evangelização também, né? E nós temos também uma tarefa que é também muito especial e cara para nós, que o Senhor Divino, que é o Maestro, vai fazer um convite para vocês. Pode ser? Quer falar? Quer convidar? Então, bom dia a todos. Aqui o microfone. Na verdade, hoje somos dois. Bom dia a todos. Então, na verdade, hoje somos dois, um maestro e uma maestrina, professora de técnica vocal. Ontem nós tivemos uma reunião e começamos o nosso 2025, primeiramente convidando a todos, principalmente aqueles que gostam da música, sobretudo da música clássica, da música evangélica, da música espírita, do bom gosto musical. Os nossos ensaios são aos sábados às 16 horas e a técnica vocal esse ano ela ocorrerá às sextas-feiras de 18h30 às 19h30. Então, aqueles que gostem, façam parte. Cantar é uma das melhores artes. Obrigado a todos. Nós agradecemos, né? Então, vamos finalizando, né? Vamos fechando os nossos olhos, sentindo a presença do Mestre Jesus, da equipe espiritual conosco, já com os nossos pensamentos elevados e os nossos sentimentos. Agradecemos pela abençoada oportunidade dessa vida, reencarnação, e com ela todas as oportunidades de nos melhorarmos, de caminharmos para o Cristo. Então vamos irradiar em favor de todas as famílias, todos os nossos irmãos, aqueles que estão sedentos do amor do Pai, sem esperança, todos nós aprisionados pelo orgulho e egoísmo, todos aqueles que sentem a falta de um abraço, de um acolhimento, aqueles que estão enfermos, que também somos nós, os famintos do pão físico e espiritual. Vamos irradiar os nossos melhores sentimentos, o amor que há em cada um de nós. E sentindo a presença do Mestre Jesus, vamos lembrar a oração dominical que Ele deixou para nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Então vamos nos conduzir para a terapêutica do passe. Um ótimo domingo para todos. Fiquem em paz.